Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Pastor Érico esteve aqui mais cedo, ele saiu, foi para um batismo de um primo, mas eu quero pedir oração pela Mariana, né? Nossa querida Mariana está em gestação, não tem se sentido bem já há alguns dias. Enfim, eu queria convocar a igreja para estar orando pela saúde da Mariana, pedindo a bênção de Deus, para que Deus a abençoe nesse tempo. Não tem sido fácil esse momento da gestação, mas nós cremos na mão de Deus sobre ela. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós nos lembramos da Mariana nessa hora, pedimos a bênção do Senhor sobre a sua saúde, em nome de Jesus. Abençoe o pastor Érico também, Pai amado, ao lado dela, e que ela possa receber a Tua graça, o fortalecimento físico, para esse tempo, Pai, desafiador e abençoador também na sua vida. Nós entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler nessa manhã somente os 2 primeiros versículos. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Alguns meses atrás nós fizemos a exposição da primeira carta aqui. Não somente eu, mas aqueles irmãos que me ajudam aqui pregando, pastor Alexandre, pastor Érico, o presbítero Leonardo também, e tem o Gabriel, tem uma turma boa aí, abençoadora, né? E nós fizemos a exposição da primeira carta e nos comprometemos em continuar na segunda carta. Mas aí no meio nós tivemos algumas outras demandas, refletimos sobre o Evangelho, fizemos uma série de mensagens sobre o Evangelho, que estão lá no canal do YouTube da igreja. Se você perdeu, se você quiser revisitar essa reflexão, que é muito importante para nós. E nós voltamos agora à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, de hoje até as próximas semanas, nós vamos fazer a exposição dessa carta, versículo por versículo, ok? Nós vamos começar então com a saudação. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém? Palavra do Senhor para as nossas vidas. Meus irmãos, nós, quando estudamos essa primeira carta, nós percebemos que Paulo, em cada capítulo da primeira carta, ele falou da vinda do Senhor. Por que Paulo fez isso? Porque havia uma má compreensão daquela comunidade sobre esse tema. Curiosamente, alguns anos depois, na verdade, alguns comentaristas dizem que pouco tempo, talvez alguns meses depois, Paulo escreve a segunda carta. Talvez uma das primeiras cartas, ao lado de Gálatas, estão as cartas aos Tessalonicenses, porque a igreja ainda continuava passando por perseguição, enfrentando adversidades e ainda com uma compreensão errada a respeito da vinda do Senhor. Alguns até achavam que Jesus já tinha voltado naqueles dias e que eles estavam vivendo ali um momento difícil de terem sido abandonados pelo Senhor. Então Paulo vai escrever para corrigir esse problema. Então, só para a gente se situar, que o tema basicamente é o mesmo, Paulo continua falando, encorajando a igreja que estava passando por aflições ali por volta do ano 50, 51 depois de Cristo, e agora ele volta a falar sobre esse tema, encorajar aqueles irmãos. Eu queria que você agora imaginasse você saindo de casa cedo para o seu trabalho, você sai de carro, alguns irmãos aqui saem cedo de carro, e aí você para no sinal e ao seu lado uma moto com 2 pessoas, né? Isso é uma cena muito atualizada, né? Em alguns lugares, irmãos, em alguns estados até do Brasil, é tranquilo, mas dependendo da região onde nós estamos, nós ficamos apreensivos, né? Nós convivemos com a insegurança, nós convivemos com esse
coração ressaltado, infelizmente, né, sobretudo no estado que nós vivemos. A segurança pública, infelizmente, não é algo favorável a nós, pelo menos nesse momento. Mas será que existe algum canto desse planeta que as pessoas podem dizer assim, olha, eu estou plenamente segura, eu posso ter verdadeiramente descanso, eu posso ter, encontrar significado nesse mundo, paz plena? Irmãos, a verdade da Escritura é que nós fomos criados sim nesse mundo de plena comunhão, para essa comunhão. O propósito da nossa criação foi para vivermos em comunhão com o Senhor, mas houve uma ruptura. Nós rompemos com Deus e nós aqui já nascemos no mundo quebrado. Já nascemos no mundo desconectado de Deus. Então nós não vamos encontrar nesse mundo separado de Deus plena segurança, plena satisfação, pleno significado. Nós só encontramos isso no próprio Deus. Nós só encontramos isso em Jesus. Significado, importância, descanso, aceitação. E quando Paulo se dirige a essa igreja, e qual é o gênero literário aqui? O gênero literário é uma epístola, que seguia muito os modelos greco-romanos daquela época, e até mesmo os modelos judaicos, com uma saudação inicial, com um corpo da carta, com um assunto. Geralmente elas eram breves, né? Essa é a diferença das epístolas que nós encontramos nas Escrituras. Elas são um pouco mais longas, tanto no início quanto também no seu corpo, né? E geralmente uma saudação final. Então as cartas de Paulo seguem aquela linha normal, mas obviamente com conteúdo completamente diferente. Quando nós olhamos então para esses 2 primeiros versículos, que nós encontramos Paulo se apresentando como o escritor, não somente ele, mas ao lado de mais 2 irmãos, e nós olhamos para o destinatário, nós temos um padrão normal de uma epístola daquela época. O remetente e o destinatário. E o que Paulo vai destacar no início aqui? Primeiro ele vai falar da questão geográfica, né? A Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Isso é um conceito importante para nós. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é o templo, a igreja não é a denominação, a igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus, que foram alcançados pela graça de Deus na história, cada um de nós. Desde os primeiros, quando Jesus começa a chamar os primeiros discípulos, e eles são atraídos à pessoa de Jesus, Jesus então começa a formar essa comunidade chamada igreja, que significa os chamados para fora. Só que essas comunidades, tanto no Novo Testamento como hoje, elas são organizadas em lugares. É o que nós chamamos de igreja local. Por que isso é importante? Porque é uma referência do Evangelho numa comunidade. Por que Paulo e a sua equipe ministerial plantavam igrejas e hoje se planta igrejas em bairros, em cidades? Para que o Evangelho fique naquela comunidade, a mensagem da salvação. E não somente a mensagem proclamada, mas a mensagem demonstrada através do testemunho dos cristãos. É interessante a gente ver a Bíblia falando sobre Moisés, né, que ele era poderoso em palavras e obras. E quando Pedro vai falar de Jesus também no livro de Atos, ele fala isso, que ele era poderoso em palavras e obras. A igreja foi chamada a proclamar e a demonstrar o Evangelho, um estilo de vida que nós vivemos na presença do Senhor. Por isso, é importante essa afirmação geográfica, a igreja dos Tessalonicenses. A cidade de Tessalônica, ela recebeu esse nome em homenagem a Tessalônica, curiosamente, né? Meia-irmã de Alexandre o Grande. Ela foi fundada por volta do ano 315 pelo rei Cassandro da Macedônia, que era marido de Tessalônica. Era a capital da província da Macedônia naqueles tempos romanos. Uma cidade que tinha cerca de 200 mil habitantes. E essa cidade foi alcançada na segunda viagem missionária
de Paulo. Os irmãos se lembram da primeira viagem lá, saindo em Atos capítulo 13, depois eles voltaram, foram para algumas cidades, voltaram para a base, Antioquia, depois Paulo vai chamar Barnabé para caminhar com ele, né, Silas, melhor dizendo, né, eles se separam ali no final da primeira viagem, e aí eles vão na direção da Europa, né. Paulo tentava ir para a Bitínia, para a Ásia Menor, mas o Espírito Santo não deixou, ele então vai para a Macedônia. Ele vai primeiro para a cidade de Filipos, e ali em Filipos nós temos a conversão de Lídia, a primeira convertida na Europa ao Evangelho, né, uma vendedora que vem de Tiatira, e essa mulher, a Bíblia diz que não havia sinagoga na cidade de Filipos, geralmente a equipe ministerial de Paulo ia pregar numa sinagoga, porque ali já havia um público para ouvir o Evangelho, mas naquela cidade não havia, uma cidade com uma influência grande do poder romano, e Paulo então vai para a beira do rio, né? E a gente começa a ver como é que Deus é criativo, né? Geralmente as igrejas que nós temos no Novo Testamento, elas começaram numa sinagoga. Paulo ia lá, pregava, as pessoas se convertiam, e aí se uniam e se organizavam em igrejas locais. Mas essa de Filipos, ela é diferente. Ela começa à beira do rio, umas mulheres estavam ali buscando a Deus. E a Bíblia diz que Paulo pregava, e enquanto Paulo pregava, o Senhor abriu o coração de Lídia para atender as coisas que Paulo dizia. Se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor abriu o nosso coração um dia. Nós ouvimos a mensagem mais gloriosa de todas. O Evangelho é uma notícia. O Evangelho não é um conselho moralista. O Evangelho não é um grupo de regras legalistas. O Evangelho é uma notícia, a notícia do que Deus fez para nos reconciliar com Ele mediante o sacrifício de Jesus. Nós ouvimos essa notícia, e para muita gente essa notícia ela é recebida, Jesus chama isso de um terreno fértil, que é obra da graça de Deus. Foi assim com Lídia. Deus abriu o coração dela, ela atentou para as coisas que Paulo dizia, ela se rendeu a Cristo, abriu a casa dela agora em gratidão, como Levi o fez, e a casa dela se tornou um lugar para receber os missionários do Senhor. Naquela cidade se converteu também uma menina que era possessa de um espírito de adivinhação. E a palavra do Senhor nos diz que Paulo repreende aquele espírito, aquela menina liberta, a menina foi liberta e Paulo foi preso, né? Um paradoxo, né? Por causa daquela libertação, as pessoas que ganhavam dinheiro com aquela menina, com aquele espírito de adivinhação, se levantaram, se opuseram a Paulo e a Silas, e eles foram lá para a prisão. Dentro da prisão, a Bíblia diz que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, ao invés de reclamarem de Deus, porque eles tiveram uma compreensão clara, irmãos, que eles viviam a fé no mundo quebrado, no mundo que não é o ideal mais, mas eles serviam a Deus nesse mundo perverso. E eles ali, por volta da meia-noite, diz o texto de Atos 16, louvavam a Deus, glorificavam a Deus. E o Senhor visita aquela prisão. A Bíblia diz que há um terremoto ali dentro, as cadeias se soltam, as algemas se soltam, mas ninguém foge. Inacreditável, né? O carcereiro, diz o texto bíblico, pega da espada e já ia se matar. E nós estamos aí no Setembro Amarelo. Ele ia tirar a vida dele. Mas eu queria chamar a sua atenção para aquilo que Paulo e Silas disseram. Não te faças nenhum mal, porque nós estamos aqui. A igreja está aqui. Não faça mal à sua vida. Nós temos uma mensagem de vida em nome de Jesus. Talvez seja essa postura, querido, que nós devemos tomar nesse mês aí, em que nós estamos refletindo sobre esse tema tão caro e tão difícil. Pessoas precisam saber que nós estamos aqui, que você é discípulo de Jesus, que está disponível para orar, para ouvir, para abençoar. Nós estamos aqui, não te faças nenhum mal. E aí a palavra do Senhor diz que ele treme, e ele pergunta, senhores, que devo fazer para que seja salvo? E a resposta é, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Que devo fazer para que seja salvo? É a lógica humana, é a lógica da troca. Se eu me portar bem, Deus vai me receber. Mas, amados, o pecado dominou o nosso coração.
Jesus diz que do coração do homem procede maus desígnios, então a nossa salvação eterna não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Cristo fez em nosso lugar. Por isso crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Para entrarmos no reino de Deus, de Jesus, nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho, nessa boa notícia do que Deus fez para nos salvar. Na continuidade do texto, Paulo vai se dirigindo na direção da Grécia, ele vai a Atenas e vai passar em Tessalônica. A fundação dessa igreja está lá em Atos, no capítulo 17. Atos, capítulo 17, está o registro da chegada de Paulo a essa cidade, cuja carta nós estamos refletindo nessa manhã. O texto vai dizer aí no verso 1, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras. E quando se prega as Escrituras, chegamos ao tema central delas no verso 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Amém, queridos? É o coração do Evangelho. Cristo morreu. Por que Cristo morreu? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:3, Cristo morreu pelos nossos pecados. É aqui que nós somos humilhados, irmãos. O Evangelho primeiro nos humilha. Porque se Cristo precisou morrer por nós, é porque nós não damos conta sozinhos. Mas o Evangelho também nos traz esperança, porque Ele morreu por nós. E Ele não só morreu por nós, Ele ressuscitou, que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. A ressurreição de Jesus é a prova de que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Bendito é o nome do Senhor. E aí o texto diz, Paulo dizia, este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. E aí nós vamos ver que muitas pessoas se converteram, se juntaram a Paulo, houve também perseguição como de costume, né? O versículo 4 diz que alguns deles foram persuadidos, se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus se levantaram e assim começa a igreja em Tessalônica. Ela foi fundada, os anos se passaram e essa igreja agora precisava ser orientada sobre as suas necessidades. É sobre isso que nós vamos refletir nessas semanas. Então Paulo, na saudação, ele vai enfatizar primeiramente o aspecto geográfico. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então nós vimos aí que era uma cidade macedônia, uma cidade importante com cerca de 200.000 habitantes, uma cidade valiosa, preciosa aos olhos do Senhor. Mas além, irmãos, de falar da posição geográfica, Paulo vai falar também, sobretudo, da posição espiritual da igreja. Eu creio que é aqui que esteja o princípio mais importante nessa manhã. Lógico que é importante refletirmos que a igreja está no local, que a igreja foi colocada no local para ser bênção, ser um farol para essa localidade, como foi lá em Tessalônica. Mas a posição espiritual da igreja, ela é muito importante. Eu vou falar rapidamente, depois vamos voltar no final da reflexão. Vejam, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja não estava somente numa posição geográfica, mas acima de tudo, ela estava em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja é esse ajuntamento de homens e mulheres que ouviram e creram no Evangelho. E Paulo chama isso de ser transportado do império das trevas e trazido para o reino de Deus. É uma obra sobrenatural. Fazer parte de uma igreja é ser alvo de um milagre, o maior de todos. O milagre da conversão, o milagre do novo nascimento que Deus opera pelo seu Espírito através da pregação do Evangelho. E aqui Paulo já vai introduzir nessa carta os
os temas principais que vão ser tratados aqui, sobretudo o retorno de Cristo e a importância da igreja viver à altura desse chamado, de viver o Evangelho de uma maneira coerente. Nós vamos ver isso nas próximas semanas, mas isso só é possível aguardar a vinda do Senhor em paz, só é possível viver uma vida coerente se a igreja estiver em Deus e em Cristo, nessa posição espiritual. Então a grande ideia da carta é como vivemos, como devemos viver enquanto aguardamos a consumação do plano eterno de Deus na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos então afirmar que no coração dessa carta está essa verdade central que consola o povo de Deus. Cristo virá buscar a sua igreja e reinaremos com ele eternamente. Paulo já tratou disso na primeira carta, ele vai voltar a esse tema aqui na segunda, e nós, à medida que o tempo for passando, fomos expondo o texto. Nas próximas semanas nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Mas eu queria me concentrar agora nessa saudação inicial e destacar duas verdades aqui. A primeira delas, irmãos, a comunhão e a unidade do corpo de Cristo na missão de Deus no mundo. Isso é um aspecto muito importante que nós percebemos aqui. Paulo tinha um coração pastoral. Paulo se preocupava com as igrejas. Aliás, isso trazia dores para ele. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, de todas as lutas que ele cita ali, ele fala: também me pesa a preocupação com a igreja. Que Paulo sabia que a igreja era a noiva de Cristo. E era um tempo difícil, desafiador, por conta da excessiva perseguição que a igreja enfrentava no primeiro século. Então Paulo, ele não somente plantou aquelas igrejas, mas ele se preocupava, ele se importava. Ele orientava que cada igreja que fosse pastoreada por presbíteros, homens experientes na fé, na palavra, que conduzisse aquelas igrejas. Mas quando chegava ao conhecimento de Paulo alguma luta, alguma dificuldade ou alguma deficiência, ele se dirigia a essas igrejas através de cartas. E aqui não é diferente. Mas, curiosamente, nós vamos perceber que ele não está sozinho ao escrever essa carta. O testemunho da igreja de Cristo na história nos traz a ideia de que a expansão do reino de Deus exige renúncia. Exige renúncia. Se nós queremos ver o reino de Deus avançando, isso demanda entrega, renúncia. Mas não exige solidão. Louvado seja Deus por isso. O reino de Deus cobra renúncia, mas não cobra solidão. Nós estamos no meio de um corpo, no meio de uma família. Paulo estava passando perseguição em Corinto, no contexto em que ele escreve essa carta, numa pequena distância, né, entre uma carta e outra. O tempo não era muito longo, mas ele percebeu que a igreja precisava ser orientada novamente. Só que ele não está sozinho na sua preocupação. Paulo, Silvano e Timóteo. Na nossa jornada de fé, irmãos, nós precisamos dessa comunhão. Paulo é alguém mais maduro na fé. Paulo é um apóstolo que já está caminhando com o Senhor. Ao lado dele nós temos aí Silvano. Silvano é o nome latino de Silas, que foi trazido para acompanhar o apóstolo nessa segunda viagem missionária em que eles chegaram em Tessalônica. Mas também tem alguém mais novo aí, Timóteo. Aqui está a riqueza da comunidade cristã. Nós temos jovens, nós temos anciãos, nós temos homens maduros, nós temos pessoas que estão no início da sua caminhada. Isso traz riqueza, crescimento para o povo de Deus. Paulo nos dá esse exemplo aqui. Ele poderia assumir para si, como alguém já experiente, a responsabilidade de se dirigir àquela igreja, mas ele compartilha o mesmo sentimento. É impossível pastorearmos sozinhos, é impossível cuidarmos do rebanho sozinhos. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Irmãos, há muitas pessoas que estão adoecendo nesse tempo porque estão abrindo mão da comunhão. Esse é um tempo que tem tentado imprimir em nós o individualismo. As ferramentas tecnológicas que são
podem ser favoráveis a nós, por outro lado, podem gerar em nós esse individualismo, pensarmos somente em nós, nos desconectarmos da realidade do nosso entorno. Mas a igreja é a resposta para esse tempo, a unidade da igreja. Nós estamos diante de um mundo dividido, nós vivemos num mundo esfacelado. A resposta de Deus para esse mundo dividido é uma igreja unida, uma igreja comprometida com o reino de Deus. E isso me chama a atenção, queridos. Paulo, Silvano e Timóteo focado na igreja, nas demandas da igreja. Não é um grupo à parte, não é um mundo à parte. São pessoas que estão comprometidas com a saúde da igreja. Como é uma tentação nós nos unimos com pessoas que nós nos identificamos, mas na igreja nós temos que ter comunhão com todos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é um caminho saudável. O nosso adversário sabe disso, e ele tenta dividir a igreja, porque se você não está em comunhão com o irmão, você não vai orar por ele, você não vai se importar com as demandas dele. Por isso que é Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja. É uma comunhão em torno do reino. Os nossos ajuntamentos são em favor da expansão do reino de Deus. Os nossos pequenos grupos são guetos separatistas ou ambiente de cuidado mútuo e de evangelização, que são os nossos propósitos originais. Há uma inclinação do nosso coração que nós temos que lutar contra isso, porque nós temos que ter comunhão com todos. Isso é muito importante. E nós aprendemos isso aqui logo no primeiro versículo. Paulo, Silvano e Timóteo, pessoas com personalidade diferente, dons diferentes, mas com o mesmo foco. Qual é o foco? A expansão do reino de Deus, a expansão do evangelho de Deus. Há sempre lugar para mais pessoas. O inimigo quer que nós estejamos criando, diques, ilhas, onde não há comunhão, onde não há oração, onde não há evangelização, discipulado. Mas o Senhor nos chama à comunhão em Cristo, para rompermos isso, rompermos o espírito desse mundo, de individualismo, de partidarismo. Paulo trata isso aos Gálatas, quando ele fala da obra da carne, ele fala de algumas obras particulares, ele fala de um aspecto religioso, idolatria, feitiçaria, ele fala de questões particulares, dos apetites particulares, bebedice, glutonaria. E a maior parte das obras da carne tem a ver com relacionamentos. Inveja, egoísmo, partidarismo, facção. Quando que isso acontece? Quando você não está cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você se preocupa com o corpo. Quando você está na carne, você só preocupa com você mesmo, consigo mesmo. Então, o nosso desafio como corpo de Cristo é cuidarmos uns dos outros. E termos comunhão com todos. E aqui nós aprendemos, logo no primeiro versículo, essa verdade. E a segunda verdade que nós vemos nessa saudação é a segurança da nossa posição, apesar de qualquer tribulação. A igreja estava passando tribulação. A igreja estava enfrentando. Se você der só uma olhada, um spoiler da semana que vem, você vai ver isso aí. Versículo 3, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. O amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Eles estavam passando provações, eles estavam passando dificuldades, mas estavam perseverando no Senhor. Precisavam ser corrigidos em alguns aspectos doutrinários, mas eles estavam seguindo. E por que eles estavam seguindo? Por que nós podemos seguir diante de tribulações? Por que nós podemos avançar diante de ameaças, de lutas que nos cercam, temores por dentro? Porque
nós temos uma identidade que foi reconfigurada no sangue do Cordeiro. Agora, nós somos a igreja que está em Deus Pai. Amém, queridos? Mais do que está em Tessalônica, geograficamente essa igreja está em Deus Pai. Mais do que está em Sete Pontes ou na Venda da Cruz, nós estamos em Deus Pai. Aqui há homens e mulheres que compõem essa comunidade, que foram reconciliados com o Pai, pela obra de Jesus em nosso lugar. Jesus vem nos revelar o Pai. Esse é um conceito absolutamente maravilhoso do Novo Testamento. Deus é Pai. Mais do que o Criador, e Ele é o Criador. Mais do que o sustentador do universo, e Ele é o sustentador do universo. Majestoso, glorioso, habita no alto e sublime trono, mas Ele é Pai. Por meio de Jesus, nós temos agora acesso ao Pai, louvado seja Deus. Somos uma igreja, diz Paulo, que está em Deus Pai. Nós temos um Pai, irmãos. Por isso nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos debaixo de uma paternidade responsável, cuidadora, zelosa. Ah, querido, como Ele cuida de nós, em todo o tempo, zelando pelas nossas vidas, porque Ele é Pai. Jesus, em João 17, ora e agradece a Deus por aqueles que o Pai lhe deu. Nós somos aqueles que o Pai lhe deu, que Jesus comprou. Louvado seja Deus. Nós estamos em Deus Pai. A igreja está em Deus Pai. E por isso desfruta dessa paz que vem de Deus, que é a graça e a paz de Deus, nosso Pai. Só temos paz e graça no próprio Deus. Aliás, graça é um conceito que só existe no Evangelho. Graça é um favor imerecido, isso só está no Evangelho de Jesus. Porque a lógica da religião é da troca, é da balança, que pende se você for bom ou se você for mal. Mas se houvesse essa balança, Deus pouparia o seu Filho, mas a Bíblia diz que Ele entregou o seu Filho em nosso lugar. Nós só podemos ter acesso ao Pai porque o Filho levou sobre si os nossos pecados. E agora nós estamos no Pai, nós estamos nele. O salmista diz que Deus é Pai, lá no Salmo 103. Como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece de nós. João capítulo 1, no versículo 18, diz que Jesus, em sua missão terrena, Ele veio revelar o Pai. João capítulo 1, versículo 18. A palavra do Senhor nos diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. O Pai foi revelado em Jesus. Aliás, Jesus vai dizer no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que é que nós encontramos no Evangelho? Com a obra de Jesus, nós encontramos o Pai. Um Deus que nos abraça pela obra de Cristo. Por isso a igreja, mais do que está em Tessalônica, ela está em Deus Pai. Mas o texto também diz, e no Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa posição, querido. Em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, bendito é o nome do Senhor. É uma posição de honra, uma posição de autoridade, de segurança eterna. Mesmo que você saia de casa e tenha uma moto com 2 pessoas ao seu lado e você levanta o vidro e não sabe o que faz mais, mas você está seguro no Pai, seguro no amor de Deus. A nossa segurança tem outra categoria. Bendito seja o nome do Senhor. O que garante a nossa segurança eterna é o sangue de Jesus que foi vertido em nosso lugar. A nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição é a garantia da nossa segurança eterna na vinda do Senhor. Um pouquinho antes aqui em Colossenses capítulo 3, Paulo vai nos dizer isso. No lugar mais seguro do planeta, Paulo diz, Colossenses 3, de 1
a 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta, escondida, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A nossa vida está escondida debaixo do sangue de Jesus. Esse é o maior lugar de segurança que nós podemos ter. Saber que nós fomos aceitos pelo Pai, pela justiça de Cristo que foi imputada a nós quando cremos. A Bíblia diz que Deus justifica o ímpio quando ele crê em Jesus Cristo. Essa é uma obra que nós não podemos realizar. E a igreja dos Tessalonicenses, ela estava em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Estar em Cristo é a posição de maior honra que nós podemos ter na nossa vida. A pergunta que você precisa fazer é: a minha vida já está em Cristo? Não é perto de Cristo, ou perto daqueles que estão em Cristo, mas em Cristo. Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É nele, é em união com Ele, é uma união espiritual, que acontece quando nós cremos, nos arrependemos dos pecados e rendemos a nossa vida a Ele. De uma maneira que nós não sabemos explicar, há uma união imediata. Nós somos inseridos no corpo de Cristo, batizados no Espírito Santo, colocados no corpo de Cristo. Fazemos parte dessa igreja que está em Deus, que está no Senhor e que vai viver eternamente na presença do Senhor. Esse é o lugar mais seguro do universo, a presença de Jesus. Está debaixo desse sangue precioso, debaixo dessa aliança eterna que só Ele pode estabelecer conosco. Sim, a igreja passava lutas. Sim, a igreja enfrentava adversidades. Sim, a igreja tinha as suas demandas, as suas preocupações, mas ela estava em Deus e no Senhor Jesus Cristo. E é isso que nos traz paz, amados irmãos. Às vezes, situações que nos chegam de repente, é uma cirurgia que tem que ser feita às pressas, é uma notícia de uma perda, uma demissão inesperada, mas nós estamos em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. E nós podemos confiar nele, porque Ele é bom, porque o caráter dele é assim, Ele é bom. Ele não vai nos abandonar. Jesus disse: vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quando um filho de vocês pede pão, vocês não dão pedra. Quando pede um peixe, você não dá um escorpião. Imagina o Pai Celeste. Se vocês pedirem, Ele vai dar o Espírito Santo. Ele vai dar o melhor para vocês. Ele é Pai. Mas Ele é Pai daqueles que creem no Filho. Nós somos filhos de Deus, a Escritura diz em Gálatas 3, mediante a fé em Jesus. A doutrina universalista de que no final Deus vai salvar todos, ela é anticristã. Porque é uma blasfêmia contra o sacrifício de Cristo. É uma blasfêmia contra o sangue de Jesus, que foi vertido para comprar um povo, homens e mulheres de toda a tribo, povo, língua e nação, que se arrependem e creem naquilo que Ele fez. Se nós estivéssemos bem espiritualmente, após a queda, após o pecado, Deus não precisava enviar o seu Filho amado, perfeito, sem mácula. Nessa manhã nós cantamos que o Cordeiro sem mácula morreu em nosso lugar. Os cravos em suas mãos. Ele recebeu sobre si a ira que nós merecíamos, para que nós pudéssemos receber a paz que nós precisamos. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Amém, querido? Duas aplicações, antes de nós participarmos do último ato desse culto, que é a mesa do Senhor. Você tem buscado segurança, significado e importância fora de Cristo?
Será que nós estamos buscando segurança, importância? São as realidades que o ser humano busca, significado, importância, segurança, mas fora de Jesus, fora de Cristo. Em países super desenvolvidos, pessoas, lamentavelmente, também atentam contra a sua própria vida. Porque a nossa paz está em Cristo, somente em Cristo. Embora sonhemos com um lugar mais tranquilo para vivermos, e oramos por isso, e ansiamos por isso, mas esse lugar ainda está quebrado. Esse mundo no qual vivemos ainda está quebrado, desconectado de Deus. Até a consumação, até que Ele venha para reinar para sempre. Nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça, diz a Escritura, mas ainda não chegou esse tempo. Ainda estamos no mundo quebrado. E aqui nós não encontramos plena segurança, plena paz e plena realização. No mundo, nós só encontramos no Senhor. Nele, somente por meio dele, desfrutamos a graça e da paz que vem de Deus. A igreja que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Se nós estamos em Deus, se nós estamos no Senhor Jesus, nós desfrutamos dessa graça e dessa paz que vem do trono, que vem de Deus. Segunda aplicação que eu queria chamar a sua atenção, meu irmão, você crê que a unidade do corpo de Cristo é um instrumento poderoso na expansão do reino de Deus? Olhe para a célula que você frequenta. Olha que oportunidade de evangelização, de crescimento. Olha para a comunhão do corpo de Cristo. Como nós podemos abençoar pessoas unidos em Cristo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja. Quando nós nos unimos num só propósito, deixando Deus usar dons e talentos que foram derramados sobre a igreja, essa igreja tem capacidade de abençoar o seu entorno, de mudar a história de vidas, de famílias. Por isso a luta do nosso adversário é em dividir o corpo de Cristo. E nós, como igreja, não podemos aceitar isso. É Paulo, Silvano e Timóteo em favor do reino, não em grupos separados, que se colocam fora do mover do Espírito Santo na unidade, quebrando a unidade. Paulo diz que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do corpo de Cristo, que é gerada pelo Espírito Santo. Esse é o nosso papel como crente. Em nome de Jesus. Jesus ora. Eu quero terminar com esses 2 versículos de João 17. Que coisa maravilhosa, saber que nós fomos alvos dessa oração do Senhor. João 17. Jesus está caminhando para os últimos momentos do seu ministério terreno. Ele ora pela sua igreja, pelos seus discípulos. Não peço somente por estes, ele está falando daqueles ali do seu entorno, lá no primeiro século, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. As pessoas vão crer no Evangelho por meio da palavra que a igreja pregar, que os discípulos vão pregar, que receberam de Jesus. Nos primeiros versículos ele diz: Pai, eu transmiti a palavra que me deste, eu te glorifiquei na terra, eu manifestei o teu nome. Eles receberam, e agora nós recebemos uma missão de levar adiante essa palavra. E no versículo 21 ele diz: por que ele faz isso? A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja é um testemunho missionário. A unidade da igreja fortalece a comunidade para enxergar os campos que estão brancos para a ceifa em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Estamos nos preparando para a mesa do Senhor. E eu queria que você colocasse a sua vida diante de Deus. Você que entrou aqui nessa manhã, eu queria que você, diante de Deus, estivesse orando agora, pensando naquilo que você ouviu. A sua vida está em Deus, a sua vida está no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo já é o seu Salvador e Senhor. Que boa oportunidade de você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero sair daqui com a certeza de que a minha vida está nas tuas mãos. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará.
das minhas mãos. Esse é o lugar de maior segurança, nas mãos de Jesus. Se você nunca tomou essa decisão, ore no seu lugar. Diga: Senhor Jesus, pela fé, eu me rendo a Ti nessa manhã, eu quero viver para a Tua glória. Vem ser o meu Salvador, vem ser o meu Senhor. Me ajude a viver nesse mundo de insegurança, com a certeza do Teu cuidado. Abra o seu coração e invoque o nome de Jesus nesse momento. Pai, obrigado pelo Teu amor, Senhor, a ponto de entregar o Seu Filho amado. E o Senhor Jesus é o pastor da igreja. O Senhor Jesus é o Salvador da igreja, é o Senhor da igreja, que continua chamando homens e mulheres para a redenção, para a salvação. Que nessa manhã, Pai, esses corações que talvez ainda não tomaram essa decisão sejam alcançados pela Tua graça e venham fazer parte da igreja que está em Deus e do Senhor Jesus Cristo. A igreja que aguarda a vinda do Senhor para reinar eternamente. Opera em cada coração, Senhor. Se alguém nessa manhã que ainda não se rendeu ao Teu amor, não recebeu a Cristo pela fé como Salvador, que o Teu Espírito opere nessa hora. Esse milagre maravilhoso, em nome de Jesus. Amém e amém.